Oi, crianças, vamos iniciar a nossa aula de português, segunda-feira. Então, pegue o livro de português. Nós vamos trabalhar hoje sobre paroxítonas e oxítonas, mas antes de iniciar o livro vamos ver um pouquinho aqui, ó. Quando fazemos a partição das palavras, as sílabas pronunciadas com menor intensidade e pronunciada com maior intensidade. Chamamos as pronunciadas com maior intensidade de sílabas tônicas. Elas podem aparecer em diferentes posições dentro de uma palavra, mas sempre estará em uma das três últimas sílabas. Dependendo dessa posição aí em que elas aparecem, a palavra ela receberá uma classificação, que podem ser oxítonas, que nós já estudamos, né? Aí paroxítonas e proparoxítonas. Vocês também já estudaram isso em outras séries. Vocês estão revendo esse assunto. Ano que vem vocês também estarão revendo este mesmo assunto. Então, o que você precisa? Sempre memorizar as palavras, ok? Então, as classificações da sílaba tônica, nós temos os oxítonos. As oxítonas são as sílabas tônicas que se encontram na última sílaba, tá? Como você tá vendo esses exemplos aí, só fá, pé, lé, vovó, ninguém, parabéns, ruim e fazão. As paroxítonas, elas já são aonde? Na penúltima sílaba. Sílaba tônica é a penúltima. Então, você sabe que a última sílaba é a oxítona e a penúltima é a paroxítona. Nós temos aí a palavrinha privilégio, vírus, órgão, álbum, tórax e madrinha, cebola, tá? Você vê que madrinha e cebola, elas não têm acento, né? Elas não são acentuadas, mas a sílaba tônica é a penúltima, drim e bo. Então, por isso que elas são paroxítonas, ok? O tio, você lembra que o tio não é uma acentuação, né? O tio, ela está somente para fazer um som nasal. Nós temos aí a proparoxítonas, que são as sílabas tônicas que estão na antepenúltima, tá? Então, as proparoxítonas são sílaba tônica, é a antepenúltima. Aí nós temos exemplo aí, ó, xícara, xícara, ávido, óculos, matemática, acadêmico. Nós temos até a palavra sílaba, você percebeu que a palavra sílaba, o si, é a antepenúltima? A palavra tônica, também a antepenúltima. As próprias palavras, ó, oxítona, paroxítona e proparoxítona, todas são que também antepenúltima, ok? Aí nós temos aqui, ó, a regrinha das paroxítonas. Você precisa memorizar essa regrinha, igual como você precisa memorizar a tabuada, os verbos, ok? E temos essa regrinha. Aqui, você sabe, né? Assim o bicho vai pegar. Olha só, por quê? Porque você precisa memorizar e guardar essa regrinha, pois são muitas regras. Acentua-se as paroxítonas terminado em N. Então, todas que são terminadas em N, certo? Mas elas não podem vir com S, somente com N, tá? As paroxítonas terminadas em N, nós temos ínfer, pólen,
ime e próton. As terminadas em R, nós temos éder, caráter, repórter, açúcar. Com PS, tríplice, fósforo e queops. Nós temos com X, cortês, duplex e tórax. Nós temos com US, bônus, vírus, lúpus. As palavras paroxítonas terminado em I e S. Júri, Hernani, lápis, tênis. As palavras paroxítonas terminado com L. Possível, dócil, veróssimo. As palavras paroxítonas terminado em um ou uns. Fórum, álbum, álbuns. As paroxítonas terminado em ans e ãos. Órfão, órfãos, órgão, órgãos. Os ditongos, tá? Paroxítonas terminado em ditongo oral, seguido ou não de S, certo? Diário, jóquio, amáveis. Já as proparoxítonas, a regra das proparoxítonas é que todas elas são acentuadas, tá? Por isso que é mais simples e fácil de todas essas palavras, porque são as mais raras na língua portuguesa, certo? Então, as regras diz que todas as paroxítonas são acentuadas, certo? Sem exceção. Veja algum exemplo. Acadêmico, mármore, dúvida, gido, física, clínico, química, sílaba, paroxítona, matemática. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí, olha só esse quadrinho aí. São acentuadas as paroxítonas terminadas em N, IS, R, L, X, uns, ditongo, ão, PS, on e ons. Não são acentuadas, seguindo essas setinhas, ó. Não são acentuadas as paroxítonas terminadas em AS, ES, OS, em, ens, tá? E ão. Elas não recebem acento. Aí você tá vendo, ó. Comida, tá? Ela é uma proparoxítona terminada em A. Então, ela não recebe acento. Rosa é uma paroxítona terminada em as, não recebe acento. Rude é uma paroxítona terminada em E, não recebe acento. Redes é uma paroxítona terminada em edes, não recebe acento. Polo é uma paroxítona terminada em O, não recebe acento. Canton é uma paroxítona terminada em ão, não recebe acento. Amavam é uma paroxítona terminada em ão, não recebe acento, tá? Então, vocês vejam que elas são paroxítonas, mas com essa terminação, elas não recebem acento. Item, tá? Jovem e nuvem, todos terminam em. São paroxítonas, mas não recebem acento. Olha o ínfese aí, com S. Ele não recebe acento. Mas vocês não podem esquecer que ele está aqui nessa regrinha aqui, ó, só com N, ó. Ele recebe acento, é por isso que você está vendo aqui, ó. Ínfese, sem um S, ó. Sem um S, ele é paroxítona e ele recebe o acento. Mas com S, não recebe acento. Ó, pólen, éden, com, ó, só o N, elas recebem acento. Daqui a pouco vocês vão ver, elas com acento, elas não recebem acento. Outra aqui, ó, são paroxítonas terminadas em ens e ens, tá? Não recebem acento. Aqui está o que eu falei para vocês, ó.
certo? Aqui, ó, elas com S, que elas recebem essa terminação, não recebe acento, ok? Não recebem acento. Pólens, édens e glútens, tá? Não recebem acento, ok? Então, essas terminações são paroxítonas e não recebem acento. A sílaba tônica é a penúltima, sendo penúltima e proparoxítonas com essas terminações não recebem acento. Somente as paroxítonas com essas terminações aqui, elas recebem acento. Então, é uma regrinha onde você precisa memorizar as sílabas tônicas com essas terminações, elas recebem acento, tá? As sílabas tônicas, elas são mais intensas. Então, elas recebem acento com essas terminações. Memorizem, guardem bem na memória de vocês. Aí nós temos, olha aqui, essa palavra. Antídoto é uma proparoxítona. Sofá, oxítona, terminada em A. Dúvida é uma proparoxítona. Éden, paroxítona terminada em R. Física, proparoxítona. Invólucro é proparoxítona. Sóton é paroxítona terminado em ão. Além, oxítona terminada em em. Vitens, paroxítona terminada em ens. Vênus, paroxítona terminada em US. Francês, oxítona terminado e seguido de S. Cipó, oxítona terminada em O. Safarim, paroxítona terminada em I. Espécie, paroxítona terminada em ditongo. Imã, paroxítona terminada em an. Hernani, paroxítona terminada em I. Porém, oxítona terminada em. Albo, paroxítona terminada em Cálix, paroxítona terminada em X. Tríceps, paroxítona terminada em PS. Cólon, paroxítona terminada em N. Lâmina, paroxítona. Mágoa, paroxítona terminada em ditongo. Nêutrons, paroxítona terminada em ons. Aí você já pode pegar o livro, certo? Tá a página onde você vai acompanhar, certo? Na página, só um minuto, crianças. Na página 181. Então, na página 181, você lê essas palavrinhas, tá? Elas são paroxítonas. Então, nós temos fértil, amigo, mesa, pólen, bônus, vizinho, fênix e juri, tá? Então, temos essas palavrinhas. Então, as paroxítonas apresentadas aí no início, elas reconhecem as sílabas destacadas como tônica. Assim, podemos concluir que a posição da sílaba tônica nessas palavras é a penúltima sílaba. E as regras para acentuação delas são as regras das paroxítonas. É importante lembrar que nem todas as paroxítonas são acentuadas, certo? Ao contrário das proparoxítonas, que todas recebem acento na sílaba tônica, que é a antepenúltima. Aí nós temos aí, ó, nem todas as palavras paroxítonas são acentuadas e recebem acento as palavras paroxítonas terminado em I e S, o S, ão, ãos, ãs, uns, L, N, R, X, PS, tá?
e os ditongos seguido ou não de S. Então, essa é a regrinha, como vocês viram no início, das palavras que são paroxítonas. Então, todas as palavras que são paroxítonas, elas terminando com essas últimas terminações, elas devem receber acento. Então, olha o que você tem aqui, ó. Verso terminado em L. Então, ela recebe acento. Amigo, ó, termina com O. Então, ela não recebe acento. Tá? A sílaba daqui, ó. A tônica é o Mi, mas ela termina com O, não recebe acento. Mesa termina com A aqui e não recebe acento. Pólen, olha só, termina com N, ela recebe acento. Fênix termina com X, ela recebe acento. Ela termina com I, ó, recebe acento. Você tem I e S, certo? Já viram aqui que só temos o S. Então, se tiver uma palavra com U, ela vai receber acento? Não, tem que ter o S aqui, né? Bônus. Bônus termina com o S, recebe acento. Vizinho, ó, zin, termina com O, não recebe acento. Ok? Então, não esqueça dessas regrinhas para acentuar as palavras que são paroxítonas e também os ditongos, ok? Olha aqui, ó. Veja aí abaixo alguns exemplos de palavras paroxítonas acentuadas. Você tá vendo? Ó, uns, fórum, fóruns, ans, ans, órgão, órgãos, imã, imãs, is, os, táxi, lápis, Vênus. Terminado em L, N, R, X, PS, fácil, hífen, açúcar, tórax e bíceps. Os ditongos seguido ou não de S. Ó, cáries, certo? Então, você vai colocar acento nessas palavras que tem essas terminações. Podem ver, todas elas têm essas terminações, por isso que elas são acentuadas. E elas devem ser o quê? Paroxítonas acentuadas, ok? Aí, olha, a acentuação das palavras proparoxítonas. Vamos ver. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas na vogal tônica, tá? Nós temos médico, nós temos mínimo, símbolo, fôlego, pêndulo e trânsito. Aí você vai fazer atividade português na página 182, 183, 184 e caderno de atividade. Nas páginas 84, 85, 86, 87 e 88. Então, não deixe de fazer suas atividades. Faça suas atividades diariamente, ok? Tchau, criança. Até a próxima videoaula.